Boa noite, quer dizer, boa noite, já tá escuro, tudo bem com vocês? Gente, começando mais uma live nessa segunda-feira. Tanta gente que odeia segunda-feira e eu sou apaixonada por todas as segundas-feiras. Tanto que a live, né, é na segunda-feira pra gente começar bem a semana. E hoje a live tá ainda mais especial, porque hoje eu vou ter a companhia da Júlia, que já tá entrando aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre todas as mudanças que nós sentimos nas nossas vidas através das ferramentas do Axis. Então, logo logo a Júlia já vai estar chamando. Júlia, quando conseguir, é só mandar o convite aqui, que eu já te aceito. Então hoje a gente vai ter um bate-papo super leve. E eu adoro quando a gente faz as lives assim, sabe? Sem cronograma, sem script mesmo. É super na leveza, na diversão. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funcionam as classes. Inclusive a gente vai contar que a gente vai dar uma classe juntas. E a gente vai falar tudo que mudou na nossa vida. Eu costumo dizer que minha vida é o Barras de Artes foi um divisor de água na minha vida. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Oiê! Júlia! Oi, Júlia! Tudo bem? Oiê! Tudo bem, Seja muito Camila? bem-vinda! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Uhum. Então tá. Eu tenho um filtro aqui pra ficar bem linda. Eu também tô com um, porque, né? Já que tem disponível, por que não, né? Né? Boa noite, então. Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Boa noite pra quem vai assistir essa live aí ao vivo e no futuro. Ao vivo e a cores. Primeiro, antes de a gente começar a live, eu já quero te agradecer, né? Por esse momento aqui, por essa live, por essa troca. É um A prazer te gente receber, Júlia. A gente sempre cria muito, assim, né, nesses espaços de troca, de conversa, e eu fico muito grata por isso, porque se uma pessoa só receber a contribuição que a gente tem para trazer aqui, já valeu a pena. A Então, o que gente já mais é muda a vida de possível? alguém, né? Então, é o que importa. Sim, E o bacana, gente, é que eu e a Júlia, a gente se conheceu em maio, né? foi. Não lembro a data agora. Mas foi em Final. maio. Não, acho que foi metade. Porque acho que foi 13, 14, 15, alguma coisa assim. Na classe O Fundamento da Rô. E Uhum. aí, a gente foi dupla ali nos processos. E aí, de Aham. repente, eu abri a classe em Florianópolis e tal. Eu falei, a Júlia. Eu vi que ela tava postando algumas coisas, né? A Júlia. E aí eu chamei e a gente tá aí, né? Na maior Sim. diversão. Não, e detalhe, né, Julia? Detalhe que a classe, na minha cabeça, que é em setembro, né? Todo card É. pronto, tudo pra setembro, sendo que a gente tinha combinado em novembro. Então, como pode melhorar ainda mais, né? Sim, ainda tem um tempinho, né? Depois Uhum, acredito que a gente vá fazer esse convite, né, para as pessoas aqui com da live da certeza. nossa classe. Então a gente já abre aí esse espaço de criação juntas com essa live, compartilhando, né, sobre as ferramentas, que é hoje o ponto assim de conexão que nós temos. E eu acho isso muito fantástico de ter conhecido as ferramentas do Axis, porque eu conheço pessoas muito grandiosas através dessas classes. Uhum. E muito também incrível que muitas das nossas transformações são muito parecidas. E não é à toa que a gente se conecta com quem a gente se conecta, Ah, né? A gente compartilha muito dos nossos processos e das nossas transformações e convida para que mais pessoas também, né, recebam dessas ferramentas. exato. Eu sempre falo nas classes que só de escolher a classe, a gente já se torna um convite, né? Porque a gente vai lá, aprende as ferramentas. Às vezes a gente não consegue correr as barras de uma pessoa, mas a gente usa as ferramentas que a gente aprende no curso. Então a gente já começa a fazer um convite para essa pessoa receber a nossa energia. E ela vai recebendo, ela vai escolhendo mais, e ela vai se tornando convite para outras pessoas que vão recebendo, escolhendo mais. E assim, só de fazer uma escolha, ou só de conviver com uma pessoa que tem essa facilidade, né, de facilitar a consciência, de fato, a gente já consegue mudar e convidar mudar a vida de várias pessoas e se tornar um convite, né? Então, é bem o que a gente fala, uma pessoa cria uma teia depois disso.
E cada dia a gente vai convidando um pouquinho mais, e vai transformando a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. E essa é a ideia da live também, né? É contar o que a gente sentiu de transformação na nossa vida e que com certeza pode convidar outras pessoas a escolherem essas transformações também, né? Uhum. Sim. E tu sabe que tu falando sobre isso, já fiquei pensando, né? Porque eu tava, tá, ok. Quais foram as minhas transformações, né? O que que eu vou trazer para a live? E eu fiquei. E eu tive tanta mudança. Eu conhecia as barras de Axis em 2020. Só que eu tive tantas mudanças assim, sutis, pequenas mudanças, que foram tantas, e até mudanças grandiosas, assim, sabe? Tipo, berrantes, digamos. E foi tão transformador eu olhar para trás para esse meu processo, né? Porque eu sigo em processo, a gente segue em processo. A gente tem as ferramentas, tem acessos a outras classes hoje já. E a gente segue no processo porque a gente segue buscando essa transformação, essa cura, ser esse convite para mais pessoas, né? E para começar, assim, que a minha primeira transformação, já não sei se isso aconteceu contigo também, mas tu me conta, é que quando eu fui para minha classe de barras, eu fui procurando, assim, respostas. Porque eu pedia, né? Eu estava num processo de depressão, de crises de ansiedade. Eu não estava feliz no meu emprego. Eu queria liberdade de tempo, liberdade financeira. Eu queria várias coisas e eu não tinha nada daquilo. Nada dava certo. Era muita escassez. Era assim, um pedido de socorro. Eu caí na classe de barras de Axis, né? E aí lá eu já tive minha primeira transformação assim, de descobrir lá quem eu era e que o meu propósito aqui estava completamente assim invertido do que eu acreditava e já saí de lá com outra perspectiva, outro ponto de vista sobre a minha carreira, sobre a minha realidade financeira, sobre tudo aquilo que eu acreditava que eu achava que era verdade, não era. Tipo assim, eu virei de cabeça para baixo e eu já saí de lá. Ok, então isso tudo existe. E aí eu fui botar em prática, porque daí eu fui usar as ferramentas e eu comecei a criar muita mudança. Tipo assim, eu entrei sendo uma professora de educação infantil, já com pós-graduação, com tudo estabilizado, tudo certinho, tudo bonitinho, com o mando script, completamente infeliz. E eu saí de lá já sendo uma terapeuta, porque eu queria, e eu nem sabia que eu queria. Saí de lá, assim, ó, pronta pra botar todo mundo embaixo do meu braço e, tipo, bora mudar todo mundo, né? E aí eu fiz transição de carreira, eu comecei a atender. Quando eu vi, eu tava já ganhando muito mais, limpando uma série de coisas. Eu já não tinha mais ansiedade, eu já não tinha mais depressão, eu tinha liberdade de tempo. Tipo assim, ai, foi um dia de curso? Foi um dia de curso. E ali eu comecei a mudar toda a minha vida. Então, assim, foi muito incrível. Demais, né? É sensacional. E às vezes, quando a gente fala, eu vejo que as pessoas me olham e falam, duvido, sabe? Parece que elas. Não é possível, gente, é super possível, meu Deus do céu. Quanta transformação que a gente tem quando a gente escolhe ter, né? Porque assim como tem pessoas que vão para o curso e escolhem não seguir nessa área e tá tudo bem, né? A gente que escolhe realmente se tornar as ferramentas, a gente cria infinitamente. Eu fui para o meu primeiro curso sem saber nada de barras, nem sabia o que que era. Eu ouvi uma amiga minha falando, senti o convite e fui fazer. Mas eu lembro que no início, a facilitadora ia contando a história dela, e eu só pensava, Camila não chora, Camila não chora, Camila não chora. Era a minha história. E eu olhava pra ela e falava, caraca, se ela conseguiu, eu também consigo. E tá tudo bem. E aí eu fui me inspirando, sabe? Eu saí do curso. E eu lembro da Sei Lá perfeitamente até hoje, porque a gente foi jantar com um casal de amigos. E eu lembro que eu olhava e falava, nossa, que lugar legal. E eu parecia anestesiada, sabe? E aí, às vezes, eles estavam falando comigo, meu noivo me cutucava, ele falava, eles estão falando contigo. Eu, sim, nossa, que casal legal. Sabe, eu tava, sei lá, em outra dimensão, porque eu tava ali, sabe? Tava mega presente, tava curtindo tudo aquilo.
E, meu Deus, quanta mudança, sabe? Só de sair daquela classe. E eu falei, não, é isso que eu escolho pra mim. E eu também fui passando por transição de carreira, mudando as minhas escolhas, e isso que é o bacana, né, Júlia? Uma das maiores transições, transformações que eu diria que eu tive é entender que julgamento sempre vai ter, que eu tenho milhões de possibilidades e que eu não preciso me prender a uma vida inteira. E foi ali que eu comecei a abrir os olhos, sabe? Eu posso escolher mais do que uma coisa. Eu posso ser além de uma fisioterapeuta, eu posso ser uma terapeuta, eu posso ser milhões de possibilidades. E aí eu fui começando a mudança. E o bacana também de falar é que assim, tem mudanças que a gente sente da noite para o dia, tem mudanças que a gente vai construindo. E é por isso que a gente tem as ferramentas, né? A gente vai escolhendo, usando as ferramentas, escolhendo mais um pouquinho, usando. É fazer por onde, né? Não adianta a gente jogar as ferramentas e dizer, ó, espera um milagre, que também não é assim. Mas quando a gente se torna, e isso eu sempre falo nas classes também, sabe? Que a gente não use as ferramentas. Eu não quero que ninguém use ferramentas do Axis. Eu escolho que as pessoas se tornem as ferramentas, porque a gente vai vivendo elas no nosso dia a dia. A gente não precisa pensar, né? Tipo, eu tô num momento que eu preciso usar tal ferramenta. Não, a gente tá naquele momento e simplesmente a ferramenta vem, a gente usa e a gente cria consciência, a gente expande e a gente cria novas possibilidades. Então, que a gente se torne cada vez mais as ferramentas para realmente acessar todas essas mudanças que são super possíveis. É só a gente escolher fazer por onde, né? Sim. E tu sabe que tu comentando assim sobre o teu nível de presença, uma grande transformação assim que eu percebo minha é essa questão da presença, no sentido de que eu era aquela pessoa antes de conhecer as ferramentas e receber sessões de barras, porque eu recebo sessões de barras toda semana, mais de uma vez, às vezes 3, 4 vezes por semana. Eu tenho o privilégio, assim, né? Eu escolhi meu marido é praticante de barras também. Então, Coisa ele boa. corre minhas barras toda semana. E Sim. aí, eu tô constantemente recebendo das ferramentas e limpando essa série de melecas aí que eu fui acumulando durante a vida toda. E eu era aquela pessoa que vivia para reclamar. Tipo assim, sabe aqueles desafios que a gente vê na internet, assim, tipo assim, ó, tente ficar um dia inteiro sem reclamar. Veja se você consegue. Eu era essa pessoa que eu tentava E não incansavelmente. consegui. E eu não conseguia passar nos testes. Eu vivia para reclamar. Eu reclamava todo dia. E assim, hoje eu percebo que claro, eu não tinha essa consciência antes, mas eu não sabia ser diferente. Eu cresci em um meio onde reclamar era como dar bom dia, boa tarde, boa noite. Era reclamar, respirava reclamando e não existia gratidão, porque só existia reclamação. Eu não conseguia ver presentes em desafios. Era sempre assim, ó, tem sempre o lado para tu olhar o positivo e o negativo. Eu só enxergava o negativo, sempre. Sabe aquela pessoa que, vou fazer tal coisa. Aí ela já começa aqui, ó. Mas isso der errado. Mas daí vai dar merda. Mas daí. E aí já vê. Nossa, daí vai dar um acidente. Tipo assim, que ela tá lá no futuro. E é num futuro Aham. bem ruim. Eu era essa pessoa. Bom. Assim. E aí eu não passava nos testes, né? De não reclamar. E aí, isso foi uma coisa que mudou completamente. E não foi da noite pro dia que eu percebi isso. Isso é hoje, olhando a minha trajetória, eu percebo. Eu não sei mais o que é reclamação. E eu sou muito feliz por dizer isso, sabe? Porque eu sou aquela pessoa do meu grupo de amigos que sempre vai trazer o lado positivo da situação. Sempre vou. Tá, mas ok, o que eu tenho que aprender aqui? Isso é o meu automático hoje, né? Completamente ao contrário. E completamente absurdo e insano para essa realidade que a gente vive. Só que hoje esse é o meu automático. E essa foi uma grande mudança que eu tive depois de barras, de conhecer as ferramentas e que me permitem hoje criar muito mais do que antes, porque antes eu reclamava e criava mais daquilo. E, Uhum. cara, era dormir, acordar e dormir reclamando. E tipo, era isso aí, sabe? E hoje eu penso, nossa, eu não faço mais isso. E tá tudo bem quem Incrível. faz e quem vive pra. E ok, cada um escolhe o que escolhe, porque escolhe.
Agora, isso para mim hoje faz muito mais sentido, né? Sair desse espaço da reclamação. Foi meio que uma libertação, assim, digamos. E hoje eu tenho um orgulho, de certa forma, do tipo, uau, eu consigo viver sem reclamar, porque É esse uma não é o conquista, normal. né? É uma conquista isso. Sim. E aí, quando eu vejo as pessoas reclamando perto de mim, né? E clamando por mais aquilo, e eu fico, uhum, ok. Interessante. Usando as ferramentas, porque também já estive antes. Eu pensava, cara, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso que ela pare de reclamar, porque ela não tá vendo que isso tá criando mais. E eu queria, né? Hoje já também não faço mais. E isso Uhum. vem muito ao A gente encontro só da consegue, presença, né? exato, e a gente só consegue contribuir com as pessoas que escolhem receber a contribuição, né? Então não adianta a gente empurrar a energia para a pessoa se ela não está disposta a receber, né? E é bom a gente ter essa ciência, porque às vezes a gente se culpa por não conseguir mudar as pessoas ao nosso redor, né? Só que a gente só consegue contribuir quando a pessoa escolhe isso. Então é uma leveza em vários aspectos, né? Hum, verdade. Ah, que incrível. E eu sempre falo, assim, que a gente vem de uma cultura muito vitimista, né? Tudo a gente reclama, tudo a gente é vítima, a gente é vítima da sociedade, a gente é vítima de absolutamente tudo. Não, mas peraí, qual é o teu ponto de vista, né? A frase, assim, que eu mais tenho pra mim é: o teu ponto de vista cria a tua realidade. Então, se a gente escolhe reclamar o dia todo, a gente vai criar isso aí, tá? E pronto. Né? O universo não sabe dizer o que é verdade e mentira. Ele vai te jogar o que tu tá pedindo, né? Então, quando a gente começa a mudar o nosso ponto de vista, poxa, quanta leveza que a gente traz, né? Eu tenho sempre essa frase comigo. Então, às vezes eu tô passando por uma situação mais delicada, assim, difícil. Opa, peraí. Qual é o meu ponto de vista aqui, que tá complicando um pouquinho? Vamos descomplicar isso, mudar o ponto de vista, e usando as ferramentas, e a gente vai facilitando tudo, né? E até tu estava falando antes da questão do dinheiro, né? Tu falou lá no início. Eu, antes do Axis, eu era extremamente mesquinha. O meu noivo, inclusive, me chamava de mesquinha. Que a gente ia pro shopping, e daí ele comprava um livro, comprava uma camiseta, ele gostava de uma coisa, ele ia lá e escolhia para ele. E eu ficava, não, eu não posso gastar, porque eu sou de uma região bem italiana, bem raiz, sabe? Onde tu não sabe qual é o dia de amanhã, então tu tem que guardar até as moedas o tempo todo. E eu cresci respirando isso. Então, para mim, ir em algum lugar não era prazeroso, porque eu estava gastando. Embora eu tivesse condições de gastar, eu escolhia não gastar e reclamar. E aí, quando eu entrei no Axis, eu comecei a mudar tanto o meu ponto de vista de dinheiro que até isso se tornou mais divertido pra mim. Às vezes as pessoas estão reclamando, ai, porque eu não posso gastar. Não, peraí, tu não pode ou tu não escolhe? Que tem diferença, né? E a gente vai mudando até isso. Pra mim, uma das maiores vitórias eu acho que eu tive foi justamente isso, sabe? Mudar esse ponto de vista e me permitir divertir um pouquinho mais. Que dinheiro é diversão, e eu não via isso dessa forma. Então, o Axis facilitou muito isso, sabe? Que eu possa criar dinheiro com muito mais facilidade, para que eu possa me divertir com ele. E soltar aquela Camila mesquinha que eu era muitos anos atrás e realmente usar todas essas ferramentas para me divertir muito mais, até com dinheiro, com tudo, né? A gente possa se divertir com tudo. Sim. E isso é algo que a gente consegue mudar também, tanto com as ferramentas que a gente aprende na classe, ferramentas verbais, assim, né, que a gente vai se tornando e vivendo de uma forma diferente, tanto quanto receber as sessões de barras, que são incrivelmente maravilhosas, relaxantes, e já tá limpando todas essas limitações e crenças, esses pontos de vista, né, que tu traz, que tu tem. Porque muitos deles a gente nem sabe que a gente tem. A gente não tem Aham. consciência deles, né? A A gente gente simplesmente comprou e vida que segue, com esse ponto de vista. E quanto peso que a gente tá levando, né? Que nem é nosso, muitas vezes. sim. E a gente consegue ir limpando com as ferramentas e recebendo as sessões de barras também, né? Então, muitas coisas, por exemplo, que eu não me permitia fazer antes e que eu não sei se eu tive em algum momento assim de ok, esse é o ponto de vista que eu tenho que está criando isso. Mas, de repente, conforme eu fui limpando e fui recebendo sessões, eu estava já fazendo coisas que antes eu não me permitia fazer. Por exemplo, quando eu entrava em lugares com pessoas, até na minha própria roda de amigos, assim,
eu tinha muita dificuldade para me relacionar socialmente, sabe? Tipo assim, de interagir. Eu era a pessoa envergonhada da roda. Se tivesse um buraco dentro, eu entrava e não saía. Assim, ó, se me pagasse para eu falar, porque eu entrava muda, saía calada. Isso que tu é professora, né? De formação. Olha só. Sim, conversar com as minhas crianças era o auge. Agora, conversar com os pais. Morria. Ah, Uhum. nossa, Sim. que interessante. Eu era assim, ó, para não ter vergonha, era comigo mesmo, sabe? Uau. Vergonha, timidez, medo, medo de Uhum. falar, medo de expor meu ponto de vista, tudo isso fazia parte do meu universo, assim, né? E Uhum. isso tudo, nossa, hoje se tu entra aqui no meu perfil, né? Eu fazer uma live, meu Deus do céu! Nossa, botava um sorinho em mim antes. Porque era muito difícil, muito, tipo assim, muito mesmo. E isso Uhum. tudo foi mudando depois que eu comecei a acessar mais as ferramentas e a usar as ferramentas e receber sessões de barras. Eu hoje crio relacionamento assim com pessoas com muita facilidade, coisa que não existia antes. Né? Isso nem passava pela minha cabeça eu conversar com alguém. Tipo, era assim, entrava no lugar, a pessoa falou comigo, eu conversava. Agora, se ela não falar comigo, eu vou ficar aqui parada num poste, em silêncio, a noite inteira e não vou conversar. E isso Uhum. desbloqueei total depois das Eu não nem barras. imaginava que tu era assim. Nossa É uma Senhora, surpresa. tenso, o negócio era tenso. Então, hoje, e tipo, tanto com os meus amigos como com pessoas que eu não conheço. Então, assim, hoje eu levo as classes de barras de Axis super de boa. Porque aí pensa, eu Uhum. morria de medo de conversar com adultos antes. E aí hoje eu E agora tu vou, facilita as classes para adultos. eu só facilito para adultos. Olha a Que Thaís. maravilha. Ai, a Thaís. Ai, maravilhosa. A Thaís foi minha colega de faculdade. Há É, 5 anos atrás já? Por aí, né, Thaís? quase ontem. Thaís me conhece, ó, me conheceu há 5 anos atrás, quando eu era essa pessoa assim, nossa senhora. E hoje, cara, hoje eu tô cada vez mais desbloqueando essa questão da comunicação, do medo. Eu já entendi que isso tudo só me paralisa, né? Hoje eu tenho Uhum. clareza. Só que assim, foi recebendo sessões e foi usando as ferramentas. Quando eu vi, eu tava fazendo várias coisas que antes eu, por Deus, morria e não fazia. E hoje E faço super de boa. tu vê, Julia, é muito bacana a gente conversar com as crianças, porque não tem ponto de vista, né? Então é muito mais fácil. Eles não têm julgamento, eles não têm nada. Você tá ali fluindo e recebendo o tempo todo. Agora, quando tu conversa com um adulto, quantos pontos de vista, julgamentos e tudo mais que vem, né? Então, eu me identifico um pouquinho com a tua história nesse ponto. Eu também, eu sempre ficava presa ao julgamento. O que que as pessoas vão falar de mim? E se eu falar alguma coisa que ninguém gosta? E se... E aí eu ficava quieta. Então a gente saía em vários amigos, familiares, e eu também ficava quietinha, né? Melhor deixar os outros falarem. Quando der uma brechinha, eu participo, só pra dizer que eu tô aqui, pronto. E aí depois, de repente, assim, ó, pra não falar aquela palavra feia, eu liguei o dane-se. Uhum. E, assim, ó, tô nem aí pro julgamento, Ótimo. vamos falar, vamos criar, e que se dane, que se dane. Se a gente fala, as pessoas julgam, se a gente não fala, as pessoas julgam. Então vamos se divertir. E pronto. Tanto que a gente hoje, né, facilita as classes para pessoas adultas e crianças e tudo mais. E quem quiser. Sim. É, e assim, essa questão do julgamento também, nossa, foi uma grande transformação, assim, pra mim. E mim também. Nossa, Porque demais. esse medo, eu sentia muito medo do julgamento. Medo real. E, tipo, isso é muito insano, né? Muito Uhum. inconsciente, na verdade, né? Só que, da onde que vinha esse meu medo de receber o julgamento? É porque eu era a senhora julgadora, entendeu? Eu tava, mesmo que mentalmente, eu não falava, né? Mas sempre julgando as pessoas. Porque isso é um vício. A gente é ensinado desde pequeno. Desde sempre, né? A gente é o tempo inteiro comparado. Ah, porque tu faz assim, fulano não faz assado. Ah, Uhum.
Ou Desde tu é burro, ou tu é inteligente, na ou tu é linda, família. ou tu é feia. Na família, depois reforça na escola, depois reforça na universidade. E aí, isso é algo assim como respirar, entendeu? Tu tá julgando o tempo inteiro o que a pessoa fez, o que ela devia ter feito, o que tu acha que ela fez de errado, o que tu faria no lugar dela. A gente tá o tempo inteiro bancando o juiz. E receber sessões de barras me começaram a me liberar esse monte de julgamento que eu percebi que eu não estava mais disposta a ficar nesse espaço de juíza, de julgar, entendeu? Tipo, eu via o que a pessoa estava fazendo, aí eu usava as ferramentas, né? E não foi da noite pro dia. Isso foi um processo, óbvio, né? Porque Até porque a gente passa uma vida inteira nisso, né? Não vai ser uma semana que a gente vai mudar. não. E não é miojo, né? Não é em 3 minutos. Não existe milagre. É constância. Todo dia. Todo Hum, dia ali, ó. Interessante ponto de vista. Mas é. eu percebi que, tipo assim, eu chegou um tempo que eu não tava mais disposta a gastar energia pra estar julgando. E Uhum. aí eu me dei conta que eu também parei de. Como eu não tava julgando, eu não tava mais me preocupando se alguém tava me julgando também. Aham. E aí E aí, começa a ficar meu muito amor, leve. eu só fui, entendeu? Porque aí, Julia, a gente consegue realmente resgatar a nossa essência, né? Que eu sempre falo, a gente esconde ela lá no cantinho da caixinha, porque a gente tem que viver como as pessoas, a família, a cultura, a sociedade diz, né? Então tu tem que fazer tal coisa, depois tu tem que fazer tal coisa, e tu vai seguindo o que impõe, né? E aí, de repente, a nossa essência, que é quem a gente veio para ser, é o que a gente veio para fazer, vai se perdendo. Porque a gente está vivendo a vida que os outros impõem. E quando a gente começa a trazer tudo isso, né, as ferramentas, as sessões de barras, poxa, quem sou eu? Né? Qual que é a minha essência? Se eu não tivesse medo do julgamento, o que eu escolheria? E pra mim foi ficando muito leve isso, sabe? Eu nunca fui muito assim de julgar, eu sempre fui meio termo, né? Eu aprendi desde cedo, mas eu nunca fui muito apegada a isso. Mas com o Axis, assim, eu me libertei muito, sabe? Eu era o tipo de pessoa que tinha medo do julgamento pra mim, que as pessoas fariam pra mim, embora eu nunca tinha julgado, assim, não era a mais julgadora que tinha. Mas com o Axis, com as ferramentas, eu comecei a realmente ligar o dane-se. E assim, ó, podem me julgar, é um favor, né? Porque são US$ 5.000 energéticos na nossa conta, então, bora receber, eu me divirto. De verdade, assim, se tem uma coisa que eu acho que eu falo aqui em todas as lives, nos posts, tudo, eu sempre a gente sempre cai no assunto do julgamento, né? Porque como é bom a gente realmente se libertar disso e ver que existe uma vida além do julgamento, uma vida em que eu posso escolher o que é leve pra mim, no momento em que é leve pra mim, o que funciona, o que não funciona. E assim, eu bato sempre na mesma tecla. As pessoas sempre vão falar. Se tu fala, se tu não fala, se tu faz, se tu não faz. Então, é tão legal quando a gente tem essa clareza, essa leveza e vou fazer porque é o que funciona pra mim, eu tô escolhendo agora e eu vou. E se alguém quiser falar, tá tudo certo, US$ 5.000 energéticos na minha conta, falem mais. Quanto mais, melhor pra mim. Ai, tão leve, tão divertido isso. Sim, e é bem isso, né? Porque vão falar de qualquer jeito. Tipo Uhum, assim, né? Vão falar de qualquer jeito. Então, sempre. por que não aproveitar então e fazer aquilo que funciona pra ti? Se teu medo é que Exato. vão falar, que falem então de ti enquanto tu tá te divertindo, enquanto tu tá criando dinheiro, enquanto tu tá. Uhum, Isso é muito libertador, assim, né? E isso vai muito também do nosso receber. Eu também percebo que é uma grande transformação que eu tive com as barras de Axis e usar as ferramentas. Antes, eu era a pessoa que eu não recebia nem elogio, sem pensar assim, ó, o que será que essa pessoa tá querendo? Ou tipo assim, que linda, né? Nossa, que bonita a tua roupa. E eu, Ai, então, queria foi 10 bem mais. baratinha. É Sim, velha, aham. é velha. Uhum. Que linda que tu tá. Lavei o cabelo. Tipo assim, o tempo inteiro me botando pra baixo, me desmerecendo, negando, tipo assim, não, eu não mereço receber isso. Eu me deixa Uhum. aqui sendo vítima, me deixa aqui sendo coitadinha, me deixa aqui num espaço lá guardada dentro de uma caixa. E hoje, nossa senhora, eu sou a senhora, Pode amo falar. receber elogio. Amo receber tudo. Quer mandar, manda mais. E ainda peço mais.
Isso aí. Isso Bem também faz certo. Não tem limites. Ah, bem certo também. E é o fluxo de troca que a gente fala tanto nas classes, né? Não adianta a gente escolher receber dinheiro se a gente não sabe receber um elogio, um presente. Quantas vezes que a gente recebe um presente e fala, ai, não precisava. Poxa, me dá uma raivinha quando alguém me fala isso. Eu falo, olha, que bom, né? Eu comprei esse presente pensando em mim também, então eu vou ficar. Como que não precisava? Né? Então, quando a gente começa a receber uma coisa, a gente recebe tudo. E é tão gostoso. Eu ensinei isso para uma paciente minha, acho que ela não tá aqui, que ela era minha paciente do Pilates. E aí, meu cachorro tá tentando participar da live também aqui. tudo E certo. aí, eu lembro que eu ensinei pra ela essa ferramenta no final do ano passado. E ela é secretária de um médico há milhões de anos já. E aí eu lembrei que ela me falou que num dia, se não me engano, foi em um dia isso, ela recebeu 8 presentes. Ela teve que dividir em 2 vezes para levar para casa. Porque ela sempre dizia assim, ai, não precisava, imagina, não precisava se preocupar e tal. E aí ela veio, fez as barras, tal, eu ensinei. E ela começou a receber muito presente. Ela dizia, nossa, que incrível, obrigada, eu amei. E daí vinha mais um, e ela, nossa, que incrível, obrigada. E ela falou que ela não conseguiu levar todos para casa num dia só. E ela me mandou mensagem sobre isso. Na semana seguinte ela me falou isso. E eu fiquei tão feliz, sabe? Quando a gente abre os nossos fluxos de recebimento, caraca, o que mais é possível? Né? Não tem fim para tudo que a gente pode receber. E são usando as ferramentas, recebendo barras que a gente vai baixando essas barreiras do recebimento também, né? E vai se permitindo receber tudo e qualquer coisa. Eu vi que alguém comentou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Depois a gente vê. Enfim, quantas mudanças que a gente pode ter, né? Quando a gente está disposto e disponível para isso. Muitas, muitas, assim, muitas. E tu vê que são mudanças muito sutis, assim, mas que colocadas assim, que nem foi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu mudei toda uma vida em menos de 2 anos. Então, assim, é muito transformador. É muito transformador. A simples mudança, ó, uma mudança também que eu tive. Eu saí do piloto automático. O que eu criei, o que eu mudei saindo do meu piloto automático, meu Deus. Desde a dormir melhor, a não ter mais as minhas crises de enxaqueca, dores no corpo. Porque, claro, era um somatório de pequenas coisinhas que eu, tipo assim, meu Deus. E aí hoje, eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais enxaqueca, eu não tenho mais problema para dormir, eu sou uma pessoa que não tô mais no piloto automático, eu comecei a liberar os meus fluxos de dinheiro de recebimento, eu troquei de profissão, eu ganho muito, muito mais hoje sendo feliz do que antes. Eu sou outra pessoa completamente diferente assim, internamente, sabe? É muito pessoal isso. E foi com a minha escolha de ter ido, investido em mim, que tudo depois se transformou. Então, assim, realmente foi muita transformação. Na minha vida, assim, Em foi um muita dia, transformação. né? Tu vê que assim, um dia, porque tudo bem, né? Depois a gente fez outros cursos, a gente Sim. teve que ter uma. A gente escolheu uma trajetória, né? Mas um dia já foi o início dessa transformação. Porque às vezes eu tô falando dos cursos para as pessoas, elas falam, tá, mas só um dia? É possível, gente. É super possível. É porque um dia é o convite. Depois, se tu escolhe, tem mais dias de cursos, né? Mas um dia é o convite para te começar a mudança, se movimentar, sair da zona de conforto, criar mais, expandir. Então, é super possível. Eu sou eternamente grata àquele um dia que eu tive lá em 2019, onde no início da classe eu quase chorei. Porque falei, caraca, é possível sair dessa meleca, como tu falou, e criar muito mais. E eu percebo que às vezes as pessoas querem um resultado rápido, né? Uma mudança rápida. Ai, mas eu tenho tal problema, vai resolver? Não é assim, né? Tudo depende da energia que a gente coloca, da intenção que a gente coloca, de como a gente usa as ferramentas, o nosso conhecimento. Mas é tão, ai, fugiu a palavra, mas animador. Não era essa palavra que eu queria dizer, mas é tão animador, que é o que veio agora. Vai. A gente perceber que
a gente não precisa parar e se acomodar com uma coisa só, com o que a gente tem agora, sabe? Então, a gente tem sempre tantas escolhas e a gente pode ir sempre agregando. Falam, ah, quem faz tudo não faz nada. É verdade. Peraí. Quando tu vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, quanto conhecimento, quanta experiência tu tá agregando, quantas transformações tu tá tendo na tua vida e nas pessoas ao teu redor. Então, por que que a gente vai se acomodar com uma coisa se a gente pode ter milhões? Sim, sim. E realmente, assim, o curso e essas ferramentas foi em um dia, né? Só que Uhum. eu sempre trago isso também para as alunas, né, nas classes que eu facilito, que realmente a minha escolha de ter ido realizar essa classe em um dia foi assim, eu sempre digo que parecia que se abriu um portal na minha frente. Porque assim, eu ter ido para a classe, ter feito aquele curso de um dia, foi o que abriu as portas para toda a mudança que eu criei Uhum. depois disso. Porque realmente a gente recebe um manual cheio de ferramentas que a gente pode Uhum. utilizar todos os dias na nossa vida. A gente recebe uma técnica que a gente pode aplicar em pessoas e receber a técnica todos os dias. Verdade que se tu escolhe mudar de vida, tu não vai conseguir. Uhum. Não é um dia. O dia da classe é o teu passaporte para mudar, Aham. sabe? Aí o que que tu vai fazer depois é realmente a mudança que tu vai criar. E é muito incrível, assim, os relatos que eu recebo de alunas. Eu não fui para a classe com o intuito de me tornar uma terapeuta e sair atendendo pessoas, mas quando eu vi, em 3, 4 meses, eu acho que eu já estava alugando sala, eu já estava atendendo, eu já estava me curando, eu já estava curando as pessoas, eu já tinha feito outros cursos, eu já estava fazendo transição. Foi muito rápido, Camila, foi muito rápido. Só que, É claro, o poder de escolha, né? eu escolhi isso. Exato, Uhum. eu escolhi. Eu usei as ferramentas todos os dias. E sigo usando, né? Porque a gente segue criando os desafios, a gente segue criando as melecas. Eu sempre brinco assim, ó, quanto mais a gente limpa, mais a gente acha coisa para limpar. Aham. E aí a gente vai, só que o que acontece? A gente vai, conforme a gente vai fazendo novas formações e acessando mais cura, a gente vai ampliando o tamanho da nossa pá de limpar a meleca, sabe? Aí a gente vai limpando cada vez mais. E é muito grandioso. E é a escolha, realmente é a escolha que a gente faz, né? De investir na gente. Uhum. E é o melhor presente, né? Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se permite usar tudo isso, mais a gente se transforma, né? Então, que a gente possa sempre investir, né? Em nós mesmos, porque investir em conhecimento é um baita de um presente. É verdade. Júlia, vamos falar um pouquinho da nossa classe? Incrível, Bora. maravilhosa, grandiosíssima. Sim, Então, vai lá. Então, a gente vai facilitar nossa classe grandiosíssima. Eu até coloquei no nosso formulário, eu acho, não, na postagem, que se uma classe com uma facilitadora já é incrível, imagina com duas, né? O que mais é possível? Então, a nossa classe vai acontecer em Florianópolis, no dia 12 de novembro, um sábado, Sábado. das 9 da manhã até 18 ou sabe-se Deus que horas, né? Porque sempre Tem tem hora hora, para começar, mas isso nunca tem para terminar. tem hora para começar, não tem hora para terminar. O que mais é possível? Isso, o que mais é possível, porque a ideia é aproveitar o máximo possível desse curso. É. Júlia, quer falar um pouquinho mais? A gente ainda não tem o local 100% definido, mas estamos criando várias possibilidades. Então tem muitas Uhum. coisas ainda para acontecer para essa classe. E assim, né? Eu moro aqui em Floripa, tá? Então, assim, quem estiver assistindo aí, pode me mandar mensagem também. Daqui a pouco, se tá vindo de fora e quer ficar por aqui, né? Posso auxiliar, contribuir com indicações aí de onde se hospedar. A classe é de um dia, né? Vai Essas começar transformações são eternas. vai começar amanhã, vai terminar o curso de noite, mas a mudança da sua vida ela pode seguir até o fim e ao infinito e além. Uhum. A gente Exatamente. coloca à disposição aqui, né? A gente tem um formulário pronto já de inscrições, mas qualquer dúvida também vocês podem mandar mensagem no direct ou no WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp disponível lá no link da minha bio. Acho que tu também tem, né?
Tem Então também. podem mandar mensagem pra gente. Não tem nenhum pré-requisito para vir para essa classe, tá? É só Não é escolher. importante. Só precisa da sua escolha. E nem precisa também, né? Se você não quiser, tá tudo bem, não venha. Mas se você escolhe transformar sua vida, venha. Vai ser muito divertido, isso eu garanto. Aham, com certeza. E acho que é isso. O que mais é possível? O que mais é possível? Quanta mudança que a gente pode criar, né? Naquele final de semana, gente, na Ilha da Magia. O que mais é possível, né? Eu acho, Júlia, que a gente deveria facilitar na praia, né? Pegar um gazebo, a gente ficar lá na praia. Olha só, a gente não tinha ainda considerado essa possibilidade, né? É verdade. Uhum. Vai, facilita um pouco da classe, dá um tibum, Então, isso aí. depois volta, Come o milho, aí volta. queijinho coalho, depois volta, continua, Tudo. depois a gente Isso troca aí. barras na areia. E, no caso, a gente vai ter que começar a classe às 7 da manhã e preparar umas 10 da noite, se a gente for nesse ritmo, mas pode ser, né? A gente vai estar na praia mesmo, qual o problema? Vai ser incrível, Incrível. isso eu sei. Quem se sentir convidado a estar conosco vai ser um prazer enorme receber. E como a Júlia falou, vocês podem chamar a gente pelo direct, pelo WhatsApp, tem o formulário na nossa bio, tanto na minha quanto na dela, né, Júlia? Tem. Tem o post no meu Instagram. Então, assim, tem inúmeras possibilidades para encontrar a gente, para tirar todas as dúvidas. E se a gente puder contribuir nessa escolha, é só contar com a gente que estamos super à disposição para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas tenho a certeza que se vocês escolherem as transformações, vocês usarem, se tornarem as ferramentas e se divertirem com tudo isso, não existem limites para a vida que vocês podem criar. Nada do que a gente está falando aqui é fake, né, Júlia? É, de fato, o que aconteceu com a gente. E eu demorei muito para perceber quantos presentes eu estava recebendo e foi tão gostoso a gente poder falar sobre isso. Porque eu acho que se a gente não tivesse um tempo, né, limitado, que o vídeo aqui é 1 hora, né? Se a gente não tivesse tempo, a gente seguiu, acho que, horas e horas falando de todas as transformações, né? Que a gente recebeu ao longo desses anos de Axis. Então, quem escolher receber essas transformações, esses presentes, a gente está aqui à disposição para tirar toda e qualquer dúvida e facilitar essa escolha para vocês. Sim, uau, que incrível. E bora para a Ilha da Magia. Bora. E eu amei estar aqui contigo, amei estar aqui com É um você, prazer. todos. E Logo, logo a gente se encontra aqui de novo, né? Porque a gente vai ter mais live aqui para falar do Axis, então, para criar ainda mais, para expandir tudo isso. Então, a gente vai se ver aqui de novo e quem escolher estar conosco de novo, é só esperar que a gente já vai divulgar mais novidades. isso aí. Muito obrigada, Camila. Uma ótima noite para ti. Para ti Amei também, nosso para todos que bate-papo. assistiram. Foi muito gostoso. Um Gratidão. beijo. Um beijo para todo mundo que estava aqui. Um beijo para todo mundo que vai assistir no futuro. Isso aí. Beijão, boa noite, uma excelente semana. Ó, o Ale Peixoto, o Cef. Cheguei no final. Não importa. Chegou chegando, é o que importa. E a live vai estar gravada, então qualquer coisa, estamos aí. Então, gente, boa noite, um beijo, uma excelente semana para todo mundo. Beijo, Júlia. Beijo. Até.